Meu convidado de hoje é o Dr. Cláudio da Cruz Ferreira, que é cardiologista e eletrofisiologista. Vou repetir, se você perdeu e para você que chegou agora, pode rever o nosso programa no site. E a gente está falando aqui de fibrilação atrial. O Dr. Cláudio já falou no primeiro bloco sobre coágulos. Cláudio, a partir da fibrilação, a pessoa pode ter um coágulo, tu disseste, e esse coágulo ir para o cérebro e dar um AVC. Isso. Certo? E esse coágulo pode ir para outro lado do corpo? Ou... Pode. No momento que o paciente fica bastante tempo em fibrilação atrial, como eu falei no outro bloco, o sangue acaba se criando uma estase sanguínea no átrio por ele deixar de ter a sua contração e ele está em fibrilação, e aí isso pode gerar o cenário para se formar um trombo, um coágulo lá no átrio. No momento que esse coágulo cair na corrente circulatória e chegar na aorta, ele pode ser distribuído para qualquer parte do corpo. Ele pode subir para a carótida e causar um AVC isquêmico, assim como ele pode descer na aorta ascendente e para o abdômen, para membros inferiores, causar uma oclusão arterial de uma perna, uma trombose de uma artéria do intestino, uma isquemia do intestino. Então ele pode tomar qualquer caminho. Mas usualmente, e o que mais é dramático assim, é quando causa um AVC isquêmico. Muito bem, então finalmente, eu acho que para alegria de todos, né, de muita gente, a gente tem agora então cirurgias cardíacas aqui em Chapecó, através da Unimed, a quem eu agradeço muito o carinho e a confiança também no meu trabalho. Cláudio, vamos lá, a DET tem tudo isso, fibrilação atrial, tem... de que forma eu vou tratar? De que forma quem está nos vendo lá pode ficar tranquila e saber quais são os tratamentos, em que momento que chega ao ponto de que tem há necessidade de se fazer uma cirurgia? Então, o tratamento cirúrgico, hoje a gente não precisa nem usar esse termo, porque quando fala em cirurgia cardíaca, vem à mente das pessoas abrir o peito, fazer uma cirurgia, uma coisa extremamente invasiva e agressiva, né? Os procedimentos em arritmia são realizados através da introdução de catéteres dentro do coração, que a gente entra por veias periféricas. Então, no caso da arritmia, a gente geralmente faz punções nas veias da perna, na região inguinal, onde não tem nenhum tipo de corte, apenas furinhos, onde são colocados introdutores, e pelos introdutores entram catéteres, que são estruturas fininhas, fios de 1 milímetro de espessura e compridos, que vão subir pela veia, guiado por uma imagem de raio-x lá no setor de hemodinâmica, e esse fio, esse aparelho, esse catéter vai ser introduzido dentro do coração. Dentro do coração, o catéter de eletrofisiologia, ele tem eletrodos, onde a gente vai mapear e estudar toda a ativação elétrica do coração, que é o que faz o coração bater. O coração ele é um músculo que tem uma estrutura que gera pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos são distribuídos através de uma fiação, um sistema de condução dessa corrente elétrica dentro do coração, e é isso que dá o sincronismo do batimento cardíaco. Então, no estudo eletrofisiológico, a gente estuda toda a ativação elétrica do coração para achar o foco da arritmia, aonde que está o mecanismo defeituoso dentro desse sistema elétrico que causa esse batimento anormal e essa arritmia. No Centro de Eletrofisiologia aqui do Hospital da Unimed Chapecó, no Centro Cardiovascular, a gente já realiza estudo eletrofisiológico e ablações desde 2009. O que a gente tem de novo, que foi uma aquisição muito importante do serviço da Unimed agora nesse ano, foi a aquisição de um aparelho que a gente chama de mapeamento eletroanatômico, onde a gente consegue, além de fazer o mapeamento e a procura do foco de arritmia que tem que ser cauterizado lá dentro do coração, daquela técnica convencional que nós já tínhamos, com visão de escopia de raio-x e o mapeamento elétrico convencional, o mapeamento eletroanatômico ele vai construir num computador, através de um software, um mapa, uma imagem do foco a ser queimado em 3D, que a gente consegue girar, posicionar os catéteres com muito mais precisão, muito mais segurança, usando muito menos raio-x, e conseguir aplicar então a cauterização nos pontos exatos da arritmia, tendo muito mais segurança e muito mais sucesso, né? Então a gente fez agora na semana passada os primeiros 3 casos desse tipo de ablação aqui em Chapecó, que a gente chama de ablações complexas.
As ablações convencionais de outras arritmias. O que é uma ablação convencional? A ablação convencional é de arritmias... Quando eu tenho o quê? Até para a pessoa não ficar com receio, porque fala de coração, todo mundo tem medo, né? Isso. Existem taquicardias, taquiarritmias supraventriculares, taquicardias focais, onde o ponto que causa arritmia no coração, ele é um lugar só. Eu tenho que mapear, achar um ponto e cauterizar aquele ponto. Então, tecnicamente, é mais fácil de fazer. O sintoma do paciente em si, que tem uma taquicardia supraventricular ou que tem uma fibrilação atrial, às vezes até vai ser mais intenso aquele paciente que tem uma taquicardia supraventricular, porque ele vai ter uma arritmia súbita, onde o coração vai acelerar muito, ele vai passar muito mal, vai ter que parar no pronto-socorro com aquele aceleramento, aquela palpitação. No entanto, em termos de prognóstico, ela é menos perigosa do que uma fibrilação atrial. E a ablação é mais fácil. Agora, a ablação da fibrilação atrial, pelo seu mecanismo, que o que gera, ela é um mecanismo, não é um ponto só que tem no coração que gera essa arritmia, ela vem de vários pontos, então é muito mais difícil de mapear e de realizar o procedimento. E, para isso, a gente precisa dessas técnicas modernas, com mapeamento eletroanatômico. A gente utiliza para a segurança do procedimento um ultrassom intracardíaco durante o procedimento. Dos catéteres que sobe até o coração, ele é uma sonda de ultrassom. Ele fica ligado no aparelho aqui fora, onde a gente está vendo a imagem do coração, mas a sonda está lá dentro do coração. Então eu tenho 3 tipos de imagens diferentes para me guiar e para me dar segurança no procedimento. O mapeamento é feito junto, você faz o mapeamento e já instantâneo faz a cirurgia, isso. Faz a ablação. O mapeamento é a parte diagnóstica e a ablação é a parte terapêutica. A gente mapeia, já acha o foco e já faz a ablação, que vem a ser uma espécie de uma cauterização dos focos arritmogênicos para extinguir com eles, para conseguir eliminar a arritmia. Tu disseste os pontos Tem mais de um daí, então? Então, na fibrilação atrial, a técnica que a gente usa para tratar essa arritmia é o isolamento das veias pulmonares. Então, existem 4 veias que chegam do pulmão e desembocam no átrio esquerdo. E é de dentro da conexão dessas veias com o átrio que nasce o foco da arritmia da fibrilação. Então, a gente tem que ir fazendo ponto a ponto com o catéter para conseguir isolar eletricamente toda essa veia. Não é que a veia é desconectada, ela continua ali, o sangue está chegando da veia do pulmonar para dentro do átrio, mas a ativação elétrica patológica que tinha ali na conexão entre a veia e o átrio, que provocava o disparo do coração e a fibrilação, ela vai ficar desligada, eletricamente falando, por essas linhas, esses pontos que a gente cria em volta de cada uma das 4 veias, para desligar eletricamente ela do átrio. Então a veia vai ter uma atividade elétrica patológica, vai estar disparando, mas isso não vai mais chegar até o coração e não vai mais fibrilar o coração. Então a técnica consiste nisso. E aí não é um ponto, como em outras arritmias, que eu queimo um lugar, uma estruturinha e sumiu a arritmia. Eu vou ter que fazer dezenas e dezenas de pontos em cada uma das veias, são centenas de pontos durante uma ablação dessa. Centenas? Centenas, para poder isolar totalmente as veias e conseguir a cura dessa arritmia nesse paciente. Cláudio, então cura. A partir do momento que tu fizeste isso, a pessoa pode ter novamente? A taxa de sucesso, assim, a nível mundial, de uma ablação de fibrilação atrial com essa técnica mais moderna que a gente começou a empregar agora, ela gira em torno de 70% nos melhores centros mundiais. O banco de dados do nosso grupo, que é o grupo que trabalha aqui em Florianópolis, no Hospital SOS Cardio, que é composto pelo Dr. Alexander Dalforno e do Dr. André Dávila, dos 200 casos que a gente mapeou agora, que foram realizados nos últimos 2 anos, a taxa de sucesso, que não precisou refazer, é 80%. Então, apenas 40 dos 200 tiveram uma recidiva da fibrilação e tiveram que refazer o procedimento, que é uma coisa acima da expectativa, né? Porque a gente conta com o apoio... Então resolve mesmo. Resolve mesmo. Mas o que eu quis te perguntar, assim, eu não vou ter outras fontes de fibrilação, no caso. Aquela que foi feita a ablação resolveu. Resolveu. Essa sem técnica recidiva, é uma técnica, ou pode, no caso, ter algum pouco de... É uma técnica resolutiva, mas é comum, vamos dizer assim, 30% dos pacientes necessitam fazer 2 vezes. Eles fazem uma primeira ablação, acontece a reconexão da veia em algum gapzinho
e aí é feito num segundo momento a correção daqueles gaps, daquelas lacunas que se criou no processo de cicatrização da linha, e aí complementa num segundo momento. Mas a taxa de que se necessita fazer esse segundo procedimento em torno de 20% a 30%. No nosso grupo, 200 casos, 20% de recidiva necessitou fazer o procedimento. Ah, que bacana. Acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação em função de que, como eu falei antes, assusta, né, Cláudia? A pessoa falou de coração, fica assustada. Quer dizer, hoje não corta mais. Não corta. Não corta mais Para te ter uma ideia, esses casos que a gente fez a semana passada, era um jovem, 20 e poucos anos, e 2 pacientes aí na casa de 50 anos. Os procedimentos foram realizados em um dia e 48 horas depois eles já estavam em casa. Muito melhor na sua do vida que quando, normal, do né? que antes, quando foi. É uma recuperação muito rápida, assim, para o paciente é muito pouco agressivo. Algum tipo de especial, de pós-operatório, digamos, de cuidados? Não. Nada demais, assim. O paciente ele tem que estar anticoagulado 1 mês antes e 2 meses depois desse procedimento, vai tomar alguns medicamentos ali na fase inicial, mas é muito tranquila a recuperação. E a taxa de complicação, que é o mais importante, que esse procedimento, quando se iniciou ali no começo dos anos 2000, no início haviam algumas complicações pelo desenvolvimento das técnicas que foram sendo sanadas com recursos tecnológicos. Então hoje a gente tem uma taxa de complicação aí de 1%, né, de complicações tratáveis e uma taxa de mortalidade praticamente zero, assim, né? Então, que bom a gente poder passar isso, porque as pessoas fiquem bem tranquilas. Eu acho que o mais importante de tudo isso é saber que você está em boas mãos, que hoje nós temos, assim como tu falaste dos profissionais de Florianópolis, em todo o estado, acho que a gente tem profissionais assim, que você possa estar em boas mãos e fazer uma cirurgia sem receio nenhum. Cláudio, te agradeço realmente a tua presença, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Sabe que a gente tem uma admiração e uma certa dependência, né? Porque em casa, além dos corações apaixonados, também tem coraçãozinho meio dodói, mas hoje já não assusta mais, né? A primeira impressão é com medo, mas a gente tem essa confiança. E a Unimed, então, agora parabéns por trazer isso finalmente para a gente não depender de ter que estar saindo da cidade. Vocês de outros locais podem vir para cá, que nós temos excelentes profissionais. Obrigada, Cláudio, pela sua presença, parabéns. E mais sucesso ainda nos seus corações aí de agora em diante. Obrigada a vocês, um beijo grande. O programa está no site, vocês podem rever os telefones de contato aqui também para vocês tirarem mais dúvidas. Um beijo grande e até quarta. Tchau. Programa Dete Zandavale. Oferecimento Aurora, a hora mais gostosa do dia. Risate, odontologia especializada. Apoio Unimed Chapecó.